Vamos partir de um facto simples. Não é sequer uma previsão. A dívida portuguesa é impagável. Portugal não vai poder pagar esta dívida. E vai ainda menos poder pagar com as medidas de recessão que acabam de ser impostas ao governo. Portanto, Portugal deve começar a pensar na renegociação da dívida. Ela vai ter lugar. Está, aliás, já planeado pelo Centro Europa, que já o propôs, para 2013. Ou seja, depois dos bancos alemães e franceses terem sido ressarcidos dos seus investimentos nestas dívidas. Portanto, é uma renegociação imposta pelos governos. Precisamos de uma renegociação ao serviço dos setores. 2013 é demasiado tarde para Portugal, porque, entretanto, vamos ter uma recessão. E o problema é este. Podemos fazê-lo no nosso contexto democrático, isto é, esta renegociação pode transformar-se numa parte significativa da agenda política e temos coragem. É bom entender é com esta pergunta concreta que a gente deve pensar o profundamente da democracia, um conceito, e convém recordá-lo aqui, de uma grande política portuguesa, de uma grande personalidade deste país, tão injustamente esquecida, Maria de Lourdes Pinto da Silva. Como sabem, era a sua palavra-chave, era o fundamento da democracia. Portanto, eu acho que se alguma coisa vai ser sujeita a uns prova de esforço, um stress test, que costumam agora dizer, não são os bancos portugueses, eles estão bem, estão protegidos, os cidadãos não estão, obviamente, e, portanto, o prova de esforço a que vamos ser sujeitos é a própria democracia. A democracia vai ter que provar que é uma institucionalidade, que é uma vivência e uma prática forte neste país e que vai poder, no seu contexto global, poder zelar democraticamente pelos interesses de Portugal, que, como digo, vão passar quase de certeza, não é preciso um sociólogo para fazer esta previsão, por uma renegociação da dívida. É evidente que Portugal pode estar a querer, como sempre, ir ao reboque da Europa, à espera que a Grécia ou a Irlanda o peça, ou a Europa. Penso que devíamos tomar a iniciativa. É possível isso dentro da nossa democracia? A democracia, na sua inserção liberal, na sua teoria liberal, e particularmente a nossa, talvez, está blindada contra a participação dos cidadãos. Isto é, a democracia na teoria liberal ela foi construída sempre com o medo da rebelião das massas. Porque as massas eram a maioria, as massas estavam desafetas, e se elas pudessem alguma vez ter a maioria, isso não seria muito bom para os interesses oligárquicos e dominantes. Portanto, nós temos que partir do pressuposto que a democracia é um conjunto de institucionalidades que não foi propriamente construída para permitir a participação mais ampla dos cidadãos. Ou seja, da maioria, da grande maioria dos cidadãos que não estão organizados nem em partidos nem em movimentos sociais. Todo o nosso trabalho de ciência política tem sido baseado na ideia de como é que se organizam os interesses da democracia. Os partidos, mais tarde vieram os movimentos sociais, antes, obviamente, os sindicatos, e esse é o horizonte da organização dos cidadãos. Acontece que a grande maioria dos cidadãos não se organiza dessa forma. E durante muito tempo, e até agora, nós pensámos que eles não tinham interesses políticos, estavam despolitizados. Essa é a ideia que ocorreu até agora. Até nós começarmos a ver, e não aqui é só, vimos no Magreb, em todas essas revoluções que está a acontecer na Tunísia e no Egito, por exemplo, em que cidadãos que nunca tiveram partidos, eu estava em Dakar na altura do Egito, com os movimentos sociais do Egito, os movimentos estavam no fórum em Dakar, mas quem estava a fazer a revolução democrática no Egito não eram os movimentos sociais, eram os jovens, eram os cidadãos que não estavam organizados de maneira nenhuma. Ou seja, a teoria democrática não sabe incluir os cidadãos que se dizem despolitizados. Eles não são, eles só não se têm a mesma organização política, não cabem no formato político que a democracia liberal tem. E, portanto, eu penso que neste momento a nossa democracia temos que preparar-nos para isto. Vamos ter um processo de turbulência política e a extra-institucionalidade, isto é, as ações diretas, de rua, pacíficas, vamos, desde já dizer, que são formas de exercício democrático, para prevenir, obviamente, a repressão. Os cidadãos têm direito a exprimir-se e não têm que limitar-se às formas de expressão
que estão hoje as institucionais. Não penso... É um exercício democrático que deve ser colocado e só ele é que pode fazer com que esta crise seja uma oportunidade. E esta movimentação, esta turbulência de extra-institucionalidade, em que os cidadãos deixam de ser praça de objetos e passam a ser praça de sujeitos, nesse momento as instituições miniaturizam-se, tornam-se mais pequenas, começa a ser possível modificar. Ou seja, as coisas que politicamente, num certo momento, não parecem possíveis e são impensáveis. Por exemplo, eu comecei a fazer esta provocação de propósito. É que é impensável neste momento, falando com os líderes políticos que se posicionam para ter poder, que se possa renegociar a dívida. Isso é impensável. Temos visto sempre os debates, não se discute. Só que impensável, torna-se pensável politicamente, quando os cidadãos se organizam de forma democrática, mas fora das instituições, porque eles são obrigados, para poderem realmente afirmar a sua maneira de estar politicamente e democraticamente na nossa sociedade. E naturalmente que vão fazer de duas formas. Eles vão, como já o têm vindo a fazer, reivindicando essa perda de qualidade de vida, o desejo de uma vida decente, que é uma aspiração legítima na nossa sociedade, ou não aceitarem que as suas experiências de vida, que já são precárias, ainda tenham que se acumular com expectativas negativas, isto é, isto está mal, mas vai ficar pior. Ou seja, a espera sem esperança. Não há nenhum jovem que possa aguentar, nem nenhuma sociedade que possa aguentar que um grupo significativo dos seus cidadãos viva da espera sem esperança. E, portanto, eu penso que esta é, digamos, um dos grandes motivos, porque eu penso que nós temos que nos posicionarmos para esta forma de extra-institucionalidade. Em segundo lugar, eu penso que eles vão, certamente, também, é bem possível que sim, que também esteja no seu horizonte o aprofundamento da democracia. Esta ideia fundamental que é democratizar a democracia. Nós precisamos de democratizar a democracia portuguesa e, portanto, a reforma do sistema político, a própria reforma do Estado, passa exatamente por algum esforço institucional. Eu venho agora do Brasil e aí vê-se como é que as iniciativas populares, cheguei esta manhã e vejo como é que as iniciativas populares, por exemplo, a reforma do sistema político, só são possíveis através de uma iniciativa popular. 1,5 milhão de assinaturas para propor a reforma do sistema político brasileiro. Porquê? Porque no Congresso, no Parlamento, intramuros, é a nossa reforma. Os interesses são demasiados para podermos ter uma reforma efetiva do sistema político. Portanto, precisamos de uma pressão de baixo. A sociedade portuguesa está a ser sujeita a uma pressão de cima, que é a Troika, muito claramente, precisa de uma pressão por baixo, digamos assim, a partir de baixo das organizações e dos cidadãos. E, portanto, eu penso que essa reforma do sistema político vai ser, obviamente, algo que vai estar no horizonte. Porquê é que ela tem de ter necessidade? Por um lado, porque há problemas do sistema político que têm vindo a analisar-se. Não é apenas o sistema eleitoral que está em causa, é também o sistema político no seu conjunto, é a própria cultura política do país, que ainda é uma cultura com muitos traços autoritários, obviamente, mas é a grande degradação da qualidade dos nossos poderes políticos. O neoliberalismo liquidou a qualidade dos poderes políticos. Porquê? Porque retirou o que pode ser a energia da politização e da afirmação do grande líder político, ou dos líderes políticos democráticos, que é a sua ideologia. São aqueles valores que não se compram nem se vendem. Se aquilo que não está no mercado são as suas convicções. E aqueles que melhores as articulam são aqueles que se tornam os líderes. Para o pensamento único, o neoliberalismo retirou exatamente tudo isso. E, portanto, nós temos hoje uma classe política medíocre. Mas, obviamente, que neste país é preciso ter muito cuidado com isso. Porque nós temos que fortalecer a democracia e, por isso, há que haver uma renovação da liderança política, que, obviamente, não se vai fazer de um dia para o outro. Mas vejam como é trágico o facto de hoje, isto não é nenhum elogio para ninguém, antes pelo contrário, daqueles líderes políticos que podem vir a assumir o poder proximamente depois das eleições, para muitos portugueses, o que será ainda mais credível é quem está atualmente no poder, o José Sócrates. Isto não é um elogio para o José Sócrates, é o simbolismo da degradação da classe política, porque realmente é assim. Como é que nós podemos aceitar que alguém que se posiciona como futuro Ministro das Finanças diz as neiras na televisão, grosseiro, manda o Primeiro-Ministro para a prisão, diz coisas que mostram um desequilíbrio emocional?
Nós não podemos aceitar que alguém, num momento de crise, possa assumir a responsabilidade do problema do poder, alguém que está desequilibrado emocionalmente. Não é outra maneira de ver isto. Isto é muito sério. Portanto, há aqui uma desertificação da classe política.